Um Por ele. pouquinho. Só um pouquinho. Tá escrito ali, é Aqui, um ó. botão enorme. Pronto. Aí, isso. É que estava tapando aqui, a imagem de vocês estava tapando. Por isso. Obrigado, pessoal. Vocês estão vendo bem agora? Estão Sim. vendo bem? Tá, legal. Sim. Então, assim, é, bom, começando um pouco pelo final, como a Ellen bem comentou, né? Existe uma estratégia de inteligência artificial no Brasil, né, que está em curso, né? Na verdade, ela foi lançada em 2021, mas agora está em pleno processo de revisão, tá? E houve uma reunião agora em novembro que convidou uma série de instituições para participar. Muitos deles acadêmicos, inclusive eu fiquei sabendo que teve um grupo da USP, inclusive, que participou dessa reunião, e também pessoas da PUC, de São Paulo, o professor Demiguete, que vocês devem ter ouvido falar, participou também dessa reunião. E o Brasil está entrando nesse momento de diálogo dentro do governo, fora do governo, com o parlamento. O Poder Judiciário também está num debate tremendo sobre a implementação das ferramentas de inteligência artificial, né, gente? Bom, então preparei uma apresentação aqui sobre esse tema, que é recomendações, tá? E princípios, né, de inteligência artificial. E aí eu vou partir do seguinte princípio, né? Vocês são acadêmicos, assim como eu, né? Aí vocês estão com uma ideia de fazer um projeto, né? Ou para quem é empreendedor, né? Vai pensar, eu vou criar uma empresa, né, com um nome, eu vou botar o nome de uma banda, tá? Vai ter uma ideia, né? E às vezes a gente tem aquela lâmpada, aquela ideia genial, né? Tipo, aquela ideia que ninguém teve, né? E a gente vai olhar, dar uma pesquisada no Google e viu que outras pessoas também já tiveram essa ideia. Já aconteceu isso com vocês? Então, geralmente, quando a gente tem uma ideia de fazer um projeto, uma pesquisa, né, a gente tem a ideia central, depois a gente começa a olhar para ver quem já fez algo semelhante, né? A gente começa a pesquisar, e eu passei por esse processo, inclusive durante o ano passado, aqui na cátedra Oscar Sala, né? Então, assim, só para comentar para vocês, eu comecei a pesquisar como é que eu conseguiria, se era possível encontrar, a pergunta era essa, se era possível encontrar esses princípios de inteligência artificial éticos, princípios éticos, de princípios de inteligência artificial responsável em instrumentos de negociação coletiva, né? Instrumentos como convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, né? Vindo de negociações entre sindicatos e empregadores, se era possível encontrar isso, e aí eu fazer um mapeamento dos princípios que eu encontrei ali. Aí eu comecei a procurar as fontes para fazer a pesquisa e vi que havia pouquíssimos instrumentos que tratavam do tema, e comecei a fazer a pesquisa ao inverso. Será que não tem alguém que já fez um mapeamento sobre princípios, sobre esses instrumentos que estão aí surgindo, essas declarações, recomendações, né, cartas de princípios sobre inteligência artificial? Eu fui procurar e aí eu vi que já tinham feito, né? E aí eu vou mostrar para vocês que existe um documento, que é no segundo slide, esse documento aqui é um documento elaborado por pesquisadoras e pesquisadores do Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard, né? É um documento que eu depois vou enviar para vocês, tá? Para que vocês possam ler, possam ter contato, que eu acho que é legal, porque assim, esse pessoal desenvolveu uma metodologia para fazer um cruzamento entre instrumentos de declaração, cartas de princípios, etc., e identificar se havia princípios consensuais, né, éticos e princípios basados em direitos, né, right-based approach, né, eles chamam, né, no documento, tá? E é um documento muito interessante, né, porque ele também, além, né, da metodologia aplicada, da quantidade de instrumentos, ele tem uma linha do tempo, que eu vou agora apresentar para vocês, e ele também apresenta quais são esses princípios que foram mapeados com princípios que se encontram, digamos, quase todos os instrumentos de declaração, eles replicam esses princípios, né? Bom, então aí vocês podem ver que tem um círculo aí na apresentação, né? Em que eles vão pegando os diferentes instrumentos e verificando, englobando um dentro do outro. Agora, como talvez não seja tão fácil de ler, eu fiz um zoom, né, para que vocês possam ver isso aí já no próximo, acho que no outro slide. Porque no próximo slide, se vocês quiserem, depois eu volto, tá? Para que vocês possam dar uma olhada aqui tranquilo. Vou disponibilizar essa apresentação para todas e todos, tá? Se vocês observarem aqui, os pesquisadores, né, eles dividiram esses instrumentos, né, essas declarações, cartas,
em diferentes, por segmento. Ou seja, qual foi o segmento que elaborou, qual foi o marco institucional, né, que estava subjacente à publicação daquele instrumento, à formulação daquele instrumento. Tá? Então, vocês vão ver ali embaixo, está dividido por cores, ali no canto esquerdo abaixo. Tá? Então, eles dividiram instrumentos em instrumentos que foram elaborados, formulados e publicados pela sociedade civil, né, que está ali em amarelo. Tá? Depois tem um verdinho ali que é governos. Tá? A laranja seria organizações intergovernamentais, né, organismos internacionais. Documentos, né, multi-stakeholder seria no azul, né, e setor privado, um rosa ali meio violeta. Né? É, Bom, se vocês forem olhar ali, tem uma linha do tempo, né? E a primeira coisa que a gente percebe, né, é como vai aumentando o número de instrumentos, né? Vai aumentando vertiginosamente, né, a quantidade, a frequência, né, e quantidade de instrumentos elaborados, né, por diferentes segmentos. Se vocês forem observar, essa linha do tempo, ela termina em 2019, que é quando foi feito a publicação desse documento, né? E o principal marco, que inclusive agora voltou à tona, né? É o chamado o Consenso de Beijing, né? Sobre os princípios éticos da inteligência artificial. Mas se vocês forem observando também por segmento, vocês vão perceber também, né? Que começa com documentos mais, né, de âmbito de multi-stakeholder, né? Setor privado, né? A sociedade civil começa a entrar já quase ali no final de 2018. Né? O primeiro documento que se faz menção de governo é justamente o primeiro ali em 2017, mais ou menos, né? Que é dos Estados Unidos, né? Entre 2016 e 2017, na verdade. Depois tem um da China, já no início de 2018. E se vocês forem observar, o primeiro documento que aparece aqui, né, sobre organismos internacionais, né, intergovernamentais, aparece justamente um documento da União Europeia, já no final de 2018, já para 2019. Tá? De lá para cá, muitos instrumentos foram aprovados, né, e dentro desses princípios consensuais, né, que eles foram encontrando, estão aqui os princípios que os pesquisadores colocam, né, como aqueles que estão quase presentes em quase todos os instrumentos. Tá? Então, vocês veem que eles fazem tipo um gradiente, né, em que o princípio da privacidade ele está como um núcleo ali, né, principiológico, dentro de um conjunto de outros princípios, né, dentre eles a questão da responsabilidade, né, da segurança, né, de dados, né, a questão da justiça e não discriminação, princípios que nós falamos aqui, né, nas nossas reuniões aqui da cátedra, né, controle humano da tecnologia, responsabilidade profissional, eles colocam ali como princípio, promoção de valores humanos, né? E o que englobaria, digamos, segundo eles todos, esses princípios citados até então, seriam os direitos humanos, né? Os direitos internacionais no âmbito dos direitos humanos, tá? Então, esse é o documento que foi elaborado pelo Berkman Klein Center. E aí, de lá para cá, nós temos uma constelação, né? De instrumentos macro e micro regulatórios, né? E aí nós temos a questão, né? Inclusive eu estava conversando com um colega aqui da cátedra, fizemos uma reunião com o Luiz, tá? Para conversar sobre esses assuntos aqui, e falando sobre a questão da eficácia, né? Qual é a eficácia que tem esses instrumentos macro-regulatórios, né? Eu trato, às vezes, de estudar também a aplicação no âmbito do Poder Judiciário, né? Ou na formulação de políticas públicas, tentar fazer esse mapeamento, né? Desses instrumentos que eu trabalhei já, né? Para poder formular. E, bom, de lá para cá, como vocês sabem, né? Surgiram uma série de documentos, né? São declarações de organismos internacionais, né? De grupos, né? De empresas, recomendações, resoluções, tá? Convênios internacionais, né? Documentos que têm um caráter
multilateral, né, ou regional, que implica em sua aplicação em diversos países. Leis, né, nacionais, tem uma série de países que estão adotando leis sobre inteligência artificial, o Brasil está justamente nesse processo, nesse momento, né, nesse contexto. E também temos a questão da normatização, né, da microrregulação. A normatização, de que forma se aplica aquilo, né, para aquele determinado setor específico, né, produtivo, acordos e convenções coletivas, né, de que forma se aplicam, por exemplo, sistemas de gestão algorítmica, como nós estávamos falando aqui na semana passada, para essas especificidades de cada categoria profissional, né? Então, o que a gente vê agora é uma constelação, né? É até difícil de conseguir mapear essa quantidade, essa miríade, né, de instrumentos que aí estão surgindo a todo momento, né? Agora, se falou agora recentemente da revisão do, do, do AI Act, né, da União Europeia, né? Tem vários textos agora falando sobre o assunto, né? E aí, gente, vamos falar especificamente, por que que eu botei recomendações em negrito aqui, né? Porque nós vamos falar sobre um instrumento, uma carta, né? Um instrumento que tem um caráter declaratório, um caráter de recomendação, né? E quando a gente vai construir um instrumento de recomendação, geralmente, né, com base nesses documentos que vêm surgindo, é como se utiliza normalmente na prática esse tipo de instrumento. Claro que nós podemos fazer do jeito que a gente quiser, né? Mas mais ou menos como geralmente se utiliza, né? A formulação de um instrumento, né, de recomendação, tem alguns pontos, né, que são importantes a gente colocar em consideração, né? E um deles é justamente a questão do marco institucional, né? Então, assim, qual é essa quem está trabalhando nesse instrumento, né? É de um organismo internacional, é de um governo, é de mais de um governo, é algo, por exemplo, tripartite, como acontece no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que tem participação de empregadores, de trabalhadores, aí ficam se matando até conseguir chegar numa síntese e num consenso, tá? É, e como é que se dá esse processo, né? Então, às vezes, por exemplo, mais de uma universidade participa, ou às vezes é um instituto que chama participantes para poder elaborar, o setor privado, enfim, qual é o marco institucional, né, daquele documento? É um documento do IEA? É um documento da Cátedra Oscar Sala? É um documento do grupo? É um documento da USP? Né? É um documento, né, que outras universidades podem se filiar, né, para poder aderir, né, e dar maior visibilidade, maior impacto. Então, são temas que têm que ser debatidos, né? E aí, geralmente, o, entra na fase de construção do documento, né? Na fase preparatória, que geralmente envolve a elaboração de um documento base, tá? É, um esboço, em espanhol chama borrador, né? Um zero draft, né? Um documento base onde uma ou duas ou três pessoas ou mais formulam conjuntamente o documento e esse documento começa a partir disso ser começa a incorporar comentários, sugestões, modificações, né? Críticas, enfim, né? E para poder desenvolver esse documento, geralmente se parte de alguma referência, né? Então, seja por parte de consensos, né, no âmbito de debates, de construção de atas de reuniões, de documentos que são escolhidos como documentos acadêmicos, tá? Fontes doutrinárias, tá? Ou por meio de dados ou evidências, tá? Ou mesmo, às vezes, acaba acontecendo de forma casuística, né? Uma situação que ocorre ali naquele momento que acaba despertando justamente aquela necessidade, né, de poder construir um instrumento. Bom, esses instrumentos geralmente recomendatórios, as cartas, né? Geralmente elas vêm elas são divididas, né, em diferentes partes, né? Geralmente de forma introdutória, se pode ou não construir uma nota conceitual, né, que é um texto não muito extenso, que apresenta justamente esses dados, essas evidências, né, esses consensos, né, a intencionalidade, né, como é o caso do instrumento que a gente vai ver daqui a pouco da Unesco, que faz isso, né? E na parte inicial desse documento, geralmente se constrói um preâmbulo, né, que é a chamada parte dos considerandos, né? Então, considerando, né, o avanço da tecnologia, estou aqui dando um exemplo hipotético, né? E os impactos sociais que podem gerar
determinados riscos na sua aplicação, como papapá, considerando a recomendação da Unesco, sobre inteligência artificial e seu ponto tal, considerando o Acordo de Beijing de 2019, e por aí vai. Tá? Então, é um documento que aproveita todo o acúmulo de construção temática de outros instrumentos e, de certa forma, reforça isso e coloca como referência para aquilo que vai buscar dizer na sua parte resolutiva. Tá? Então, a parte resolutiva, geralmente, ou ela vem antecedida já dos princípios, tá? Dos princípios que vem, que se acredita que seria interessante, né? Colocar ênfase, né? Ou na própria parte resolutiva se falam dos princípios e se faz algum parágrafo depois explicando por que aquele princípio é importante de ser observado para a regulação daquele fenômeno, né, que se busca atuar, regular, incidir. No nosso caso, é a inteligência artificial desde o ponto de vista da inteligência artificial responsável. Tá? É, e aí, claro que também, a depender do documento, da natureza dele, do marco institucional, se pensa também nos mecanismos para implementar o documento, ou seja, não basta simplesmente publicar uma carta, uma resolução da visibilidade, tem que ter uma estratégia de publicação, uma estratégia de visibilidade, uma estratégia de comunicação, de fazer chegar em determinados atores para que aquilo se torne um instrumento também de referência, né, para construção, né, de políticas públicas, para construção, né, de outros documentos e etc. Né? Ou mesmo para o estudo acadêmico, né, futuro, de pessoas que, olha, tem esse documento aqui, que foi elaborado pelos pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da USP no ano de 2024, né? Quando já existia o chat GPT, mas não existia aquela outra ferramenta, enfim, né? Bom, e avaliação periódica, né, para ver como é que está aquilo aí. Alguém está usando aquele documento? Como é que está? Né? Para que está servindo o documento? Né? Bom, e aí tem um exemplo de documento que eu queria trazer aqui para vocês para apresentar, que se insere no contexto em que nós estamos hoje, tá? Que é a Recomendação Ética de Inteligência Artificial da Unesco. É um documento que foi aprovado no ano de 2021, tá? Mesmo assim, ele está em franco processo de adesão por parte dos países do organismo internacional, dentre eles, falando desde o Sul Global e América do Sul, por exemplo, o Chile está avançado na aplicação desse instrumento. Tá? O Brasil ainda precisa avançar, tá? Isso se relaciona com a estratégia brasileira de inteligência artificial, da revisão, né, de ter marcos, né, de ter uma legislação nacional, de ter políticas públicas que envolvam diferentes atores para a construção, né, de seguir esses princípios, de ter documentos orientadores de direitos naquele país, né, que, de certa forma, regulem a aplicação das ferramentas. Tudo isso entra na metodologia que a Unesco elaborou para poder verificar como os países estão incorporando a recomendação que eles se comprometeram a adotar em 2021. Tá? Então, a Unesco está com interesse de entrar como observador da EBIA, por exemplo, e também do G20. Tá? O G20 também vai influenciar a construção da política pública no âmbito nacional do Brasil. Tá? Bom, então esse documento aqui da Unesco, gente, ele é dividido num preâmbulo, numa parte ali que mais uma nota conceitual. Ele está disponível na internet, também posso mandar para vocês. E ele é dividido em duas partes, uma parte de valores e uma parte de princípios. Tá? Os valores são quatro que eles colocam aí, né? Então, o primeiro seria a questão dos direitos humanos, da dignidade humana, da promoção de direitos humanos fundamentais. Eles colocam muita ênfase nesse valor, né, que de certa forma se aplica nos princípios depois, que vocês vão ver. A questão de viver em sociedades pacíficas, justas, né, uma coisa bem de sistema Nações Unidas, né, garantir diversidade e inclusão, né, questão do acesso, da conectividade, entra também depois no documento deles, né, e a prosperidade do meio ambiente e dos ecossistemas, entra também nesse marco, né, da questão do meio ambiente, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, etc. Bom, os princípios. Então, eu vou agora falar, não vou demorar muito,
Só vou citar aqui os princípios para a gente não ficar aqui demorando muito tempo. Então, entre os princípios que eles citam no documento, primeiro, é a proporcionalidade, né, e não causar danos, tá? Então, é uma abordagem também pensada desde a perspectiva da abordagem de risco, né, que depois acaba também entrando em documentos como o da União Europeia, que a gente acaba observando também essa abordagem de risco, né? Segurança e proteção, né, que a gente já tinha visto que tinha sido mapeado pelo Berkman Klein Center, que tem vários instrumentos que tem, quase todos os instrumentos têm esse princípio aqui. Justiça e não discriminação, sustentabilidade, direito à privacidade e proteção de dados, transparência e explicabilidade, né, que nós falamos muito aqui, temos inclusive um subgrupo lá no Slack para tratar sobre esse ponto, a questão da supervisão humana, né, e determinação, né, ou seja, em que momento, né, existe um controle, né, humano, né, conscientização e alfabetização, né, de que forma entra a questão da formação, da educação digital, né, não só para as futuras gerações, nós estamos aqui falando do idadismo, né, de todas as gerações, né? Responsabilidade e prestação de contas, que aí entra uma questão também de corresponsabilidade, né, daqueles que programam, treinam e aplicam os sistemas de inteligência artificial. E aí entra também na questão, né, que é onde a gente entra também, que é a questão de governança e colaboração, né, adaptativas e de múltiplas partes interessadas. Bom, então, assim, esse é o documento da Unesco, depois a gente vai socializar, mas ele é um documento de referência no âmbito internacional, no âmbito mundial, sobre princípios éticos aplicados à inteligência artificial, tá? Bom, mas não só a Unesco, tem vários outros organismos internacionais também que têm construído instrumentos, tá? Como comentei para vocês, a OIT, né, ela tem uma declaração sobre o futuro do trabalho. Essa declaração é até anterior, inclusive, à, a recomendação da Unesco. Ela é de 2019 e um dos princípios que tem nessa declaração que é importante para os trabalhadores é o princípio da centralidade humana. Tá? Outro princípio importante é a questão da transparência, tá? Da utilização, né? Tudo isso entrou nessa declaração de 2019. Temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que no artigo 8º também fala sobre o princípio da centralidade humana, dentre outros princípios. Cada um desses instrumentos aqui dá para fazer uma apresentação específica. Deve ter colegas aqui que têm muito mais conhecimento sobre como é que é cada um desses instrumentos aqui. No âmbito do G20, 2021, saiu uma declaração de ministro de tecnologia sobre inteligência artificial, e isso foi dentro do marco de um grupo de trabalho que vai se reunir no Brasil sobre economia digital, que é coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Tá? Provavelmente vai sair alguma declaração desse grupo, e ele é dividido em dois grupos, né? Um deles sobre inteligência artificial e o outro deles é sobre integridade da informação em meios digitais, questão do uso, né, de fake news, etc., no âmbito das plataformas, discurso de ódio, etc., né? No âmbito dos processos democráticos, né? Então, provavelmente vai sair alguma coisa e a Hébia está dentro desse contexto, tá? Podemos esquecer isso. E, como comentei para vocês, a declaração da União Interparlamentar, que congrega parlamentos do mundo inteiro, elaborou um documento agora em setembro do ano passado também, uma declaração de princípios sobre inteligência artificial, que de certa forma pode também influenciar a elaboração de projetos de lei no âmbito nacional em diversos países, inclusive na África, que participa muito ativamente da União Interparlamentar. Tá? Bom, o documento que eu ajudei a elaborar agora no ano passado foi essa Declaração de Princípios e Direitos Humanos sobre Inteligência Artificial. Foi algo que foi proposto pelo ministro Silvio Almeida, do Brasil, e de ministros de outros países do Mercosul. Eu estava vinculado ao IPPDH, que é o Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos, como pesquisador, mas para fazer um outro relatório que não tinha nada a ver com esse documento. E aí eles viram, né, que a gente estava pesquisando os assuntos e tal, e me chamaram para ajudar a construir esse documento. E aí, assim, gente, às vezes, né, é, a gente tem toda a ideia de fazer um diálogo, de fazer, de ampliar o debate para ter cada, né? E às vezes os tempos são diferentes, né? Às vezes existe uma certa exigência, uma meta, né, por parte daquele organismo, né? E a gente acaba
necessitando acelerar os processos, tá? Então, com base nisso, nós tivemos que construir um documento base, e aí eu utilizei, né, como base para poder formular esse documento, a recomendação da Unesco, que comentei para vocês, e utilizei também esse instrumento, né, esse mapeamento de princípios realizado pelo pessoal do Berkman Klein Center. Enviei para os colegas que participaram dessa iniciativa, falando, nós podemos utilizar uma metodologia assim, partir de princípios consensuais, né? E aí, com base nisso, nós vamos depois dialogando e fazer um instrumento que tem uma peculiaridade desde o sul global, tá? Então, assim, esse documento, essa declaração, ela tem algo de diferente dos outros instrumentos anteriores. E eu acho que quando a gente vai pensar numa recomendação, numa carta de princípio, nós temos que pensar nisso. A gente vai simplesmente repetir é, princípios que estão em outros documentos, ou nós vamos elaborar alguma coisa que terá algo de diferente desde a nossa perspectiva? Eu acho que é uma pergunta que nós temos que nos fazer depois de dialogar sobre isso, tá? Então, por exemplo, esse documento aqui, ele tinha um caráter, um objetivo, claro, que não era só fazer vamos fazer uma declaração. Não, nós vamos demarcar que é desde o sul global, é desde a perspectiva dos povos do Mercosul, né, que nós temos um contexto muito diferente do contexto dos países da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, dentre outros que estão construindo, estão avançando em regulações, sem desmerecer, claro, os avanços, né, que são importantes para que a gente possa incorporar, mas nós temos uma outra realidade. Tá? Então, nós entramos em contato com os representantes dos movimentos sociais para poder elaborar esse documento. Tá? Então, esse documento, por exemplo, ele tem uma peculiaridade que é a definição de combate ao racismo algorítmico. Ele fala o que é esse termo, ele utiliza o termo racismo algorítmico, ele reconhece a existência desse fenômeno e a importância de combater isso, inclusive em softwares, né, de reconhecimento facial, tá, que é um debate acalorado, que está acontecendo em diversas partes do mundo sobre o assunto. Além disso, né, desde uma perspectiva também decolonial, tá, que eu comentei para ela, inclusive, que o pessoal do Uruguai pediu para tirar essa palavra do documento. Tá? Mas nós conseguimos, por meio da delegação brasileira, bater o pé, dizer, não, para nós é importante, né, proteger as culturas, as línguas, os saberes, tá, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, dos povos e comunidades tradicionais. Inclusive porque nós somos signatários da Convenção 169 da OIT, que trata sobre o assunto. E aí o Brasil negociou e conseguiu colocar isso no documento. Tá? É, Outra questão, o incentivo, né, a políticas de acessibilidade e conectividade. Nós temos uma brecha digital tremenda no nosso país. Tá? Então, assim, se a gente ignora isso, nós não estamos falando desde a perspectiva do sul global, estamos simplesmente incorporando instrumentos de outras latitudes. Bom, e a questão da previsão do mecanismo de segmento. Tá? Então, a partir de agora, já terá início um processo de monitoramento continuado, sistemático, com os governos, para dizer, ó, como é que está a aplicação disso aqui? O que vocês estão fazendo para implementar? E vai sair relatório sobre o assunto, inclusive com a participação da sociedade civil, para apontar se tem alguém que não está avançando, se existe algum segmento que está interferindo para que não avance aquele determinado aspecto de implementação do instrumento de declaração ou de recomendação, independentemente do caráter vinculante ou não dele. Bom, os princípios que nós colocamos nesse documento, tá? Parecidos aos que vocês viram antes. Então, tem a questão da centralidade humana, promoção de direitos humanos, igualdade e não discriminação, direito à privacidade e proteção de dados pessoais, acesso universal à internet, integridade da informação em meios digitais no contexto da democracia, que eu havia falado que o Brasil também fez uma declaração presidencial do Mercosul sobre esse assunto, e vai tratar sobre isso agora também no G20. É um tema central ali para a presidência da República do Brasil e a presidência do G20. A questão da transparência, explicabilidade e controle humano, mais uma vez a responsabilidade de prestação de contas, né? O documento ele é extenso, né? Ele tem vários princípios, né? Então tem o fomento da educação e formação digital, não discriminação e transparência algorítmica no mundo do trabalho, que isso é importante, né? Incorporar, porque os direitos dos trabalhadores, as trabalhadoras e trabalhadores são direitos humanos. E às vezes parece que a gente segmenta, né? Então a gente buscou incorporar isso num documento de direitos humanos. Eliminação de viés de gênero, étnico-racial,
Falamos também sobre a questão das tecnologias de reconhecimento facial, abertamente sobre o assunto, encaramos esse debate. A preservação da cultura e saberes dos povos originários, que eu havia comentado agora há pouco. Participação social, né, a questão dos mecanismos de participação social para a formulação de políticas públicas, né? Isso também entra muito na questão do âmbito das cidades inteligentes, democráticas, né, sustentáveis, né? A participação social, né? Colaboração multissetorial, um canal de denúncia também, tá? Quando há discriminações. Vocês viram o caso da vereadora do Rio de Janeiro, que ela pediu para fazerem um avatar num software e a fizeram com uma arma na mão, porque ela é uma mulher negra, não sei se vocês viram esse episódio, tá? E governança, tá? Governança. Bom, e aí a questão do Brasil, né? Então, como eu já havia falado aqui, né, já indo mais para o final aqui dessa apresentação, né, para a gente poder dialogar sobre isso, o Brasil está presidindo o G20, tá, até o final do ano. Tá? Junto com isso, concomitantemente a isso, está revisando a estratégia brasileira de inteligência artificial. Tá? Eu acho que, em certa medida, nós temos que dialogar aqui de que forma nós vamos nos inserir nesse contexto. Tá? Porque há necessidade da participação da academia. E isso é uma coisa interessante desse sistema da inteligência artificial e das novas tecnologias, que infelizmente nós não vemos em outras áreas. No âmbito do mundo do trabalho, por exemplo, a gente tem dificuldade, às vezes, para poder inserir grupos de pesquisa para poder debater. O tema do trabalho de plataformas, por exemplo, tá? É uma dificuldade. Por quê? Porque sempre bate na tecla de fazer o bom e velho tripartismo, que é importante, mas que, às vezes, prescinde de quadros preparados para poder falar de determinadas peculiaridades da aplicação daquela tecnologia. Tá? Então, nós temos um momento privilegiado, estratégico, em que, como acadêmicos, nós estamos sendo ouvidos para poder falar sobre esses temas e poder incidir na realidade dessas políticas públicas. Por enquanto, ainda temos essa janela de oportunidade que eu não sei até quando teremos, talvez porque é um tema que está dentro da área de ciência e tecnologia, a gente tem essa possibilidade, né? Mas em outros campos eu vejo que muitas vezes não temos essa oportunidade, então temos que aproveitar, tá? E ao mesmo tempo, o Brasil está, como vocês bem sabem, já na esteira, né, da negociação para aprovar uma legislação nacional. Né? De certa forma, por um lado, isso é importante, né? Por outro lado, é preocupante, como vocês sabem melhor do que eu, nós temos um grande risco, né, da chamada obsolescência precoce dos instrumentos de regulação. Um documento que foi pensado, cujo relatório foi elaborado antes de existir o ChatGPT, antes de existir ferramentas, né, de uso geral. Né? Então, não desistir, mas pelo menos de se disseminar a utilização desses instrumentos e de se poder mapear, identificar determinados impactos sociais, que são importantes e que provavelmente vão ter que gerar mais debates e emendas ao projeto hoje existente. Tá? E aí vem o papel da academia, né? Ou seja, como é que nós podemos pensar também, além de elaborar um documento, que já é algo desafiador, como é que vai ser a estratégia para que esse documento tenha visibilidade, para que esse documento seja aplicado, o que vai ter, digamos, de salto, né? Com relação aos documentos já pré-existentes, tá? E é uma coisa que eu estou aqui para dialogar com vocês, e meu interesse, agora voltando para a primeira pessoa, né, é poder participar desse processo, que vai ser muito legal de troca e ver como é que a gente vai construir isso, como é que a gente vai avançar nisso, pensar primeiro, eu acho, na questão metodológica, como é que a gente vai elaborar esse documento, como é que vai se dar esse processo, tá? E como é que vão se dar os tempos, tá? E como é que a gente vai ter um documento fechado, tá? Para poder colocar ele para o mundo. Tá bom, gente? Desculpa, me estendi bastante, mas eu queria apresentar esse panorama. A Hébia realizou uma primeira reunião em novembro, tá? Tá para realizar outras duas reuniões. Então, assim, o cavalo, como vocês daqui no sul, o cavalo está passando encilhado, né? O cavalo, né? E nós temos que montar um cavalo. Nós temos que buscar agora a maneira de entrar nessa concertação e de poder identificar para que lado vai, o que está sendo debatido para ver onde que a gente vai entrar e de que forma. Tá bom? Obrigado, Hélio, te agradeço pela paciência, pelo tempo aqui disponibilizado, mas eu acho que queria trazer isso como algo para ajudar a gente a dar um pontapé inicial e mobilizar esse grupo
a poder desenvolver esse trabalho ao longo dessas próximas semanas, tá bom? Eu fico aqui aberto para ouvir vocês agora e agradeço. Stop share. Obrigada, Taual.